Boa noite a todos. Meu nome é Cleissan Gisbert, eu sou advogada familiarista e hoje vamos falar sobre os benefícios da guarda compartilhada. Estamos aqui hoje com a psicóloga e coaching, que é a nossa convidada de hoje. Vamos lá, Cíntia Vertonge Pena Firme, psicóloga, coach, mediadora e conciliadora no Conselho Nacional de Justiça. Ela já trabalhou em várias outras capitais, em vários outros estados do Brasil, e também tem vários prêmios recebidos por trabalhos realizados pela comunidade em São Borja, interior do Rio Grande do Sul. Troféu Profissional do ano 2008, Itaqui, Rio Grande do Sul. Troféu Anita Garibaldi, 2014, São Borja, Rio Grande do Sul. Troféu Melhores do Ano 2013 e 2014, São Borja, Rio Grande do Sul. Troféu Mulheres do Ano 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017. Não acaba mais, hein? Troféu Top 10 em 2014. Troféu Deco Almeida, 30 anos, História e Cultura em São Borja, do Rio Grande do Sul. Então, eu li só um pouco do currículo da nossa convidada especial que está conosco, que vai falar um pouco sobre os benefícios da guarda compartilhada para os filhos. Cíntia Pena Firme, se sinta acolhida aqui pela Rádio Conexão na Cidade, no estado de São Paulo, Cotia. Seja muito bem-vinda e que eu quero que essa noite seja maravilhosa. Olha, boa noite a todos. Cleissan, minha gratidão pelo convite. Você sabe que a nossa identificação uma com a outra foi imediata, né? Eu me identifiquei muito com o teu trabalho como advogada. Nós lutamos pela mesma causa que a família, tá? Esse é um trabalho, isso nos aproximou, a família. Queria dar boa noite ao teu público, toda São Paulo, capital, interior. Eu não posso falar porque eu sou apaixonada por São Paulo, tenho grandes amigos em São Paulo, e o São Paulo é uma referência, né, de estudo, de conhecimento para todo o Brasil. E é um prazer estar aqui, espero poder colaborar, somar. Eu gostaria de iniciar trazendo uma psicologia mais acessível, tá? Vou falar um pouco de como eu trabalho. A minha peregrinação na psicologia é uma psicologia para desmitificar. Eu quero levar uma linguagem em que as pessoas possam entender o comportamento humano e não se distanciar dele. É uma psicologia chegada próxima comunitária. Eu já faço há muitos anos isso. E sou também voluntária. Já considero-me sua voluntária, porque tu precisar aqui no canal. Dúvidas, convoque-me. Será sempre um prazer. Espero que essa noite eu possa trazer algum alento, algum conforto, alguma tranquilidade com as respostas das perguntas, que geralmente é praxe, né, Cleissan, as pessoas fazerem no teu programa, tá? E a minha psicologia é a psicologia focada na família, na construção da família. Porque para destruir, né, Cleissan, nós temos muitos fatores sociais. Então, eu trabalho com construção, manutenção, tá? E sou palestrante também, faço conferências, tá? Na realidade, eu faço palestras em todos os setores, áreas do conhecimento, né, relacionado à psicologia, não só da família, como empresas. Mas o meu foco maior é a família, tá? Nós estamos num período, acredito eu, e as pessoas vão concordar comigo, da grande desconstrução da família no Brasil. Não só no Brasil, mas que em nível mundial, né? E agora com a questão da guarda compartilhada, essa lei que começou em 2014 e toda montada em cima do Código Civil de 2012, o que aconteceu? Alguns
alguns juízes na época não acatavam. Dependia muito da cabeça, do entendimento, de como que eles interpretavam isso por causa da nossa construção de família. Eu até agora estou lendo, tu vai adorar, eu falei para ti isso, né? Que eu estou lendo Cidade Antiga, são só 700 páginas, mas tu já conhece bem, que a gente que lida com família tem que conhecer a estruturação greco-romana, que é essa estruturação que nós temos hoje, que impede muita coisa, é essa estrutura que está impedindo do conhecimento, mantendo aquele velho comportamento, porque nós não podemos ter o mesmo comportamento pós-divórcio. Com o advento do divórcio a dissolução da família, o comportamento também precisou adquirir uma nova postura, né? Então, o que eu vejo hoje como psicóloga? O meu consultório, agora, de uns anos para cá, é muita a questão familiar, tá? De todos os aspectos. Todos os aspectos. A família, quando a família se dissolve, não há um entendimento, mas eu sempre lanço uma pergunta para os pais, e vou lançar aqui em rede nacional, que é meu hábito. Por que você fez um filho? Esse filho é feito com amizade, com respeito, porque nós temos hoje. Você assistiu alguns comentários meus já com a questão do direito. As pessoas reclamam muito das leis, e eu falo muito do ser humano. Não são as leis, são as pessoas que executam a lei, as pessoas que estão administrando a lei, são as pessoas que estão gerenciando, dando os pareceres, dando os laudos, tá? Que precisam estar mais preparadas para o enfrentamento da guarda compartilhada. Qual a finalidade da guarda compartilhada? É a igualdade. A igualdade. Porque toda nossas leis, elas estão pautadas e elas vão, você me corrija como advogado, elas vão rumo à igualdade entre as pessoas, né? Então, a prioridade é os direitos e deveres relativos à autoridade parental. Então, pai e mãe têm os mesmos deveres e direitos. Isso mudou, né? E é esse reposicionamento, porque as pessoas querem ter muitos direitos e não querem ter deveres. Né? E o homem tem os seus deveres, mas ele tem os seus direitos, e as mulheres têm os seus direitos, mas precisam ter os seus deveres. E principalmente o respeito entre as partes, tá? As pessoas precisam repensar as relações. A psicologia é muito nova, ela vem trazendo esse pensamento, né? Da construção da família, repensar a família. Então, nós precisamos repensar e conversar abertamente com a sociedade sobre isso. Não sei se tu queres pontuar alguma coisa do que eu falei, me perguntar alguma coisa. Cíntia, posso te chamar de Cíntia? Lógico. Doutora Cíntia. Lógico. Cíntia, o que você falou é isso mesmo, tá? A Lei 13.058 de 2014, que é a lei da guarda compartilhada, que alterou alguns artigos do Código Civil, ela veio, como você muito falou, né? As pessoas querem ter muitos direitos, mas às vezes deveres não se tem muito, não quer cumprir, né? E a lei da guarda compartilhada, ela veio para equilibrar a questão de tempo, né? É um equilíbrio de tempo, direitos e deveres para ambos os cônjuges, quer dizer, ambos os genitores, né? Porque nem sempre você pode ter um filho com o João, mas vocês não precisaram se casar para ter o filho, né? Porque a gente fala, às vezes, ambos cônjuges, cônjuge quer dizer marido e mulher. Então, você pode se relacionar sem precisar ter vivido uma união estável ou ter tido um vínculo matrimonial, né? Então, assim, a lei da guarda compartilhada, no meu entender também, ela veio muito para afastar a alienação parental. Porque o que se observa muito hoje em dia, e eu vejo também que está sendo criado um movimento, principalmente dos
pais, dos genitores, que está ocorrendo muito denunciação caluniosa. Quer dizer o quê? Nós sabemos, né, que isso aí já vem de antigamente, não é de agora. É Uhum, sempre quando havia um divórcio, uma dissolução de união estável, ou de repente até houve um namoro, o relacionamento uhum, não vingou, não foi para frente, e geralmente a criança ficava era com a mãe, né? claro. 99% ficava com a mãe. Só que isso foi mudando, né? A gente é uma evolução, né? A sociedade, nós temos a paternidade responsável e cada vez mais o homem está querendo participar, né? Como pai, não só ficando naquela função de provedor, mas sim Uhum, de responsabilidade com o filho. Então, a guarda compartilhada, eu entendo que como já vem aí já de muitos anos, décadas, que o filho sempre ficou com a mulher, com a mãe, sempre. Às uhum, vezes não ficava com a mãe, ficava com a avó, ficava com a tia, mas geralmente era o lado paterno. Só se o claro. lado, ou geralmente era o lado materno. Só se de Uhum, repente a mãe faleceu e também não tinha mais os avós, ficava do lado uhum, paterno. Então, assim, essa questão da guarda compartilhada, ela é muito importante e ela não está sendo bem aplicada no nosso ordenamento jurídico. Por que que eu observo isso? Porque a guarda compartilhada que eu estou vendo na prática não está sendo uma guarda compartilhada realmente. Está sendo assim, ó, o que eu observo. E você falou uma coisa muito interessante. É que você falou uma coisa interessante, aí eu começo, o raciocínio vai rápido. Que você falou assim, que houve dificuldade, né, quando foi aplicada a guarda muita. compartilhada. Muita. E eu até vejo isso hoje. Nós estamos no século 21, no ano de 2020, essa. Tudo bem que essa lei é de 2014, mas assim, eu vejo resistência no próprio judiciário, sabe? Não a aplicação, porque é lei, é obrigado, tem que aplicar. Mas eu vejo assim na divisão de tempo, sabe? Na divisão dos deveres. Eu vejo que, na verdade, não está sendo, a guarda compartilhada, ela não está sendo aplicada como ela deveria ser. O que Eu eu vejo a vejo mesma coisa. isso, o que eu vejo muito assim na prática, como advogada familiarista, é você lá no dia, né? Por exemplo, assim, ó, outra coisa que eu não concordo também é com a fixação de residência somente em um domicílio. Se a guarda é Uhum, eu entendo que a fixação tem que ser nos dois domicílios, não é compartilhada? com certeza, com Porque certeza. quando é guarda unilateral, tudo bem, fixe o domicílio do guardião, né, da mãe ou do pai. Mas se ela é compartilhada, eu entendo que tem que compartilhar tudo, né? O tanto é que a lei fala direitos e deveres. Então, o que, que eu observo assim na prática por exemplo, você vai para a audiência e chega lá, guarda compartilhada? Ah, então tá. Pai e mãe, você sabe o que é guarda compartilhada? Eu sempre explico para o meu cliente, para as pessoas que me perguntam o que, que é a guarda compartilhada, o que, que significa. E geralmente chega lá o juiz, o magistrado fala: Você sabe qual é o significado? Aí ele lê o texto, né? Que todo advogado já sabe, já falou para o cliente. E aí ele fala o seguinte: Ó, a criança vai ficar na casa da mãe e o pai pode pegar de 15 em 15 e escolhe 2 dias na semana para você também ter contato com seu filho naquele final de semana que você não vai estar com ele. Entendeu? Tudo bem, o final de semana é dividido. Um final de semana com a mãe, um final de semana com o pai. Tudo bem. Agora, sabe, é estranho, tipo assim, o final de semana que você não vai estar com seu filho, você escolhe 1 ou 2 dias da semana para passar com ele. Perde Mas totalmente a naturalidade, a espontaneidade da relação. isso e E outra gera um coisa. controle de ambas as partes, uma Isso, tensão. Perde-se muito. a naturalidade. Desculpa eu te cortar, mas é que também vem um raciocínio e eu não quis perder, tá?
E também, vou deixar tu concluir, depois eu continuo. Então, essa questão aí, né, que eu estava falando. Então, fica parecendo que o pai é visita. Pai não é visita. O tanto é que a gente, nós advogados, tem muito negócio de ação de guarda, regulamentação de visita. Não, ação de guarda com regulamentação de convivência. Pai não é visita, pai é convívio. Pode Você sabe continuar assim. você sabe que eu vou fazer assim. A problemática se chama despreparo da instituição, das instituições. Eu digo para as pessoas: você vai ser psicóloga, você vai ser advogada, você vai trabalhar com pessoas, você precisa ter um preparo interno, uma isenção. Primeiro você se cure-se internamente, cure a sua própria vida, para que você não vá viver um fenômeno transferencial, né? As pessoas incorporam o problema do outro, tomam para si e se ofendem e vivenciam e tomam partidos. Nós vemos pessoas, conselhos tutelares tomarem partido, nós vemos assistentes sociais tomarem partido, nós vemos isso, porque não é que ela esteja tomando um partido por intencional, é porque ela é despreparada mesmo. Ela é despreparada como ser, como pessoa, como ente, como profissional. Por exemplo, eu, psicóloga, não posso chorar com o meu paciente. A hora que eu chorar com o meu paciente, eu sou uma pessoa despreparada para exercer uma função em que eu tenho que ter um distanciamento, né? Só o distanciamento permite que você veja as coisas de igual maneira. Então, toda a estrutura, desde a entrada em conselho tutelar, entrar na justiça, depende também, Cleição, amiga querida, depende da cabeça do advogado. Porque se uma parte tem um advogado que é extremamente machista e o outro extremamente feminista, polaridades, a polarização da visão do homem e da mulher, está feita uma batalha imensa. Eu não estou falando do machismo ou do feminismo, eu estou falando de uma postura em que a justiça e a psicologia precisam ter uma isenção. Isenção. O pessoal não pode entrar. Tem um detalhe também que eu não sei se tu já pensou sobre isso, provavelmente sim. Um detalhe assim, ó, a guarda compartilhada é muito boa, é excelente, é o ideal. Mas nós temos alienação parental com a guarda compartilhada, nós temos ódio, raiva, rancor, ciúme, vingança com a guarda compartilhada. Então, eu indico sempre para que esses pais façam psicoterapia. Procure um bom terapeuta, vão curar suas mazelas, as suas feridas, as suas angústias, as suas frustrações, os seus medos, os seus traumas da relação, porque fica. Você acredita que eu tenho visto pessoas que já se casaram com outras pessoas, já refizeram a vida, e tem a guarda, e um fala do outro, e vivenciam, porque a história é viva dentro do atual casamento. Tá? Então, o atual casamento de ambas as partes também sofre o novo cônjuge. Porque ele vê aquela batalha contínua. Então, na realidade, a pessoa não se reconstruiu. A pessoa não reconstruiu a vida. Ela apenas se casou no papel, ou vive junto, ou constituiu uma união estável. Quando você me fez esse convite, e eu achei maravilhoso o tema, é porque nós precisamos hoje ter um grupo, ter pessoas no Brasil que pensem a guarda compartilhada como ela é. A mulher, sim, a mulher trabalha independente, o homem paga, a mulher também. Por que só o homem tem que vestir e dar alimentos? Nós vemos homens que não têm o mesmo padrão que a mulher tem, e ela quer o padrão que ela tem, ele mantendo ela no padrão que ela tem. Então, ele perdeu o emprego, então faz o seguinte, coloque seu filho numa escola pública, você não tem condições, o pai não tem condições. Você precisa viver a realidade do pai, porque o filho, você fez com aquele homem.
E a realidade daquele homem modificou, né? Então a mulher ela precisa se adaptar e nesse trânsito de adaptação, o pai tem que ser, não pode ser desconstruída a figura paterna. Nós conversamos isso já, Cleissa, sobre a pesquisa sobre figura paterna. Isso também dá uma pauta ótima para a gente debater depois. Por quê? Porque são duas figuras. Eu digo para as pessoas: a mãe ensina o amor, a amar. E o pai ensina o mundo, o não, o rigor, a norma. Isso é psicanálise. Várias linhas teóricas falam sobre isso. A linha geralmente que eu uso é o winnicottiana, que eu gosto na questão da pesquisa, né? Então, não tem como anular uma figura da outra. Então, isso é educação para a família. Educação, nós não temos, isso é atávico, isso é muito antigo, isso é histórico, vem da raiz da nossa sociedade. Essa questão do eu sou vítima. Porque eu me vitimizar é mais fácil. Nossa, como é difícil você levantar todos os dias e bater no peito e dizer assim, eu vou à luta, mesmo sem. Né? Eu vou à luta, eu vou melhorar. Eu conheço homens que criaram 5 filhos, 4 filhos sozinhos, que foram abandonados. E conheço mulheres que foram abandonadas e criaram 5 filhos sozinhas. De valor. Então, o que nós queremos com a guarda compartilhada? Nós que somos psicólogos. Qualidade de vida para essa criança e para esse adolescente. Nós queremos figuras construídas, uma mãe potencialmente referência. Que esse filho chegue aos 20 anos e diga, 30, bah, olha bem gaúcha que eu tô hoje, Cleissa. Bah, mas a minha mãe era uma guerreira, a minha mãe é uma mulher de um coração imenso, a minha mãe, nunca vi minha mãe falar do meu pai, se respeitavam, né? Infelizmente a relação não deu certo, né? É isso que nós queremos, o respeito, a dignidade humana, o resgate da dignidade, que infelizmente as casas de acolhida estão cheias de pessoas que não souberam dar dignidade aos seus filhos, né? Então essa é toda a minha preocupação como psicóloga. Até que ponto essas figuras estão realmente construídas hoje? Sim, somos muito modernos para usarmos iPhone, iPad, tablet, o chip, a modernidade, mas nós deixamos muito a desejar no sentido humano. O que eu evoluí como ser humano? Eu acompanhei essa modernidade? Eu posso dizer que eu sou uma pessoa moderna ou eu sou só moderna para querer dinheiro? Eu sou moderna para querer que o outro me banque? Sim, eu sou moderna. Então, eu saio à noite, eu vou, mas ele tem que bancar o meu filho com tudo. É uma forma de punição, de castigo? Não, eu não acredito nesse tipo de relação. Separou, é guarda compartilhada, nós precisamos avaliar a situação real econômica do pai. Execuções de pais, eu vi um pai que perdeu o emprego, estava numa transição de emprego, de uma cidade para outra. E esta mulher, e ele não tinha conseguido se recolocar e não entrava o dinheiro e teve um atraso de 6 meses. Essa mulher executou ele. Ela não pegou o telefone e disse assim, olha, você é o pai dos meus filhos. Eu vivi tantos anos contigo, eu sei que tu é um homem honesto e trabalhador. Então eu não vou mandar te prender. Porque eu vou bancar. Eu vou bancar enquanto você está esperando, porque eu sei que tu é um cara bom. Tá, e aí você vai me dizer, tá, Cíntia, mas os que não são? Converse, dialogue, junte os advogados, paz. Eu acho que nós precisamos ter hoje no mundo uma cultura de paz, sabe? Porque para destruir. Então é muito do advogado. Eu sempre digo para os meus clientes: eu trabalho com advogados. Eu tenho os cartões dos advogados que eu acredito no meu consultório, eles sabem disso. Eu tenho médicos, dentistas, advogados, eu tenho babás, eu tenho um staff, eu sou a psicóloga que eu trabalho com uma equipe, pessoas que eu acredito e não ganho nada para isso. Tá? Não tenho convênio, não tenho nada. É por amor às pessoas.
Então, eu digo assim, olha, eu estou te indicando, Cintia, você me indica um advogado? Eu indico. Por que você está me indicando esse? Porque ele é humano. No momento de uma crise, nós não precisamos da lei de talião, do olho por olho, não precisamos. No momento de uma crise, nós precisamos de um advogado que se preocupe com a juntar a destruição e dizer assim, bom, tá tudo destruído, o que que eu vou fazer? Eu sou existencialista, né, sartriano, o que que eu vou fazer com os escombros que ficaram? E vou pegar um gancho dessa relação, porque sempre fica um gancho bom, e vou entrar por ali. E vou chamar o outro advogado da outra parte, e nós vamos tentar uma conversa e baixar com um psicólogo se precisar. Fiz muito esse tipo de trabalho. Tá? E é muito lindo, é muito gratificante. Tenho feito alguns já. Falei, não, não, não. Destruir, olha ao teu redor, eu lanço um desafio, Brasil. Olha ao redor, vamos olhar a destruição que nós vivemos. Falta tudo. Falta emprego, falta oportunidade, falta amor, falta carinho. Falta, nós vivemos uma sociedade da carência total. E aí você produzir isso dentro de casa. Aí você diz assim, porque eu tenho doutorado, eu tenho. Não, você não tem, porque você está punindo seu filho, você não deixa o seu filho ver o pai, você não é dona dele. Eu conheci, vou te dar um depoimento, eu conheci uma mãe que alienava, não sei se tu viu falar essa história, e ela teve um câncer. Ela alienou esse filho até os 20 anos. E se deixasse alienar até os 40. Tem mulheres que alienam até o final da vida. Eu vi naquele programa junto com aquele dos pais, né? Aquele senhor. Sim, ela ia morrer, um câncer rápido. E ela tentou, ela alienou a vida inteira na justiça esse pai. E ela chamou ele e disse: eu preciso que você resgate teu filho. Ele não conseguiu, do tamanho grau. Esse menino depois se perdeu, né, sabe? Entrou para o crime, foi uma coisa horrível. E a gente que é psicólogo comunitário, a gente vê muita coisa, sabe? E foi por ter visto muita coisa que eu tô aqui nesse programa com você agora. Sim, você é um amor de pessoa. Nossa, você falou tantos assuntos, tantas coisas assim, que várias, né? Uma delas que eu me peguei foi que você falou o seguinte, né? Que o adulto, o que eu entendo é que ele vai doente para outra relação, né? Ele terminou um casamento, um relacionamento, às vezes ele fala assim, nossa, eu convivi 15 anos com essa pessoa e não deu certo. Eu não entendo dessa maneira, eu entendo que deu certo. Chegou um momento que começou a não dar mais certo. Mas para você viver 15 anos, você foi 15 anos infeliz? Nossa. Foi, muitos são. Mas como é que consegue ficar 15 anos infeliz? Porque a nossa cultura ainda é do deixa como tá para ver como é que fica. A nossa cultura ainda é do empurrar com a barriga, do achar que vai mudar. Tu nunca ouviu falar assim, ele vai mudar. Briga, ele vai mudar. E a mulher tem muito isso dele vai mudar. E não muda. E os anos passam e não muda. E quando tu vê, passou 20 anos e eu vejo mulheres com 30 anos de casamento, assim, ó, jogando tudo pro alto. Mas ela jogou tudo pro alto. Não, o casamento começa a acabar anos antes da separação. Aos pouquinhos ele vai se. É porque nosso tipo de vida é uma vida tão corrida que a gente não percebe os sinais que as pessoas estão dando. Elas estão te sinalizando o tempo inteiro. E tem outra coisa, eu estou falando a psicologia como ela é, não é o que eu acho que é. Outra coisa, o fator econômico. As pessoas não têm independência financeira para se separar. Não são todas as pessoas. Nem todos os homens vão ter o entendimento de uma separação. Olha, você foi minha companheira maravilhosa durante 30 anos e eu vou te deixar com uma pensão porque eu posso. E para deixar a mãe dos meus filhos bem, vamos recomeçar. Não, não é assim. Porque o valor você vai perdendo, por isso que eu digo assim,
Separem-se vocês enquanto vocês forem amigos. Separe enquanto não ama mais. Eu pergunto, Cíntia, quando que eu preciso me separar? Vou te dizer. Não é com a briga, não é com a crise, não é. Eu conheci um casal que se ama muito, ele perdeu tudo, estão juntos até hoje e se amam muito. Acabou o amor. Ah, Cíntia, quando que eu sei que acabou o amor? Quando acabou o respeito. Acabou. Não há amor ali. Há um vínculo de hábito, costume. E aí você vai elevando. E se você perguntar, Cíntia, assim, o índice é muito alto? É muito alto. Muito alto. Tu pode ver que quanto mais você vai adquirindo com consciência de si mesma, mais intolerante você vai ficando a certas coisas. Tu já não quer mais viver aquilo. Tu quer mais atenção. Quanto mais sensível você vai apurando a tua alma, o teu espírito, a tua sensibilidade, tu quer um companheiro sensível como você. Então, vai havendo o que acontece? Um distanciamento, uma defasagem de realidade nas relações. Agora, da guarda compartilhada, nós já estamos em casamento. Eu já te falei hoje, nós falamos hoje que teremos muitas pautas maravilhosas, porque eu vou dizer para você, eu sou pró-família. Eu sou apaixonada por família. Eu sou pró-família. Mas eu também sou pró-família. E assim, o meu marido já falou: nossa, o cliente te contrata para fazer o divórcio e você quer reconciliação? Você quer tentar reconciliar. Desse jeito, é melhor você mudar de especialidade. O meu marido eu digo para as pessoas. Sabe qual é a pergunta que eu faço? Eu acho que agora eu vou te dizer para te fazer também. A primeira pergunta que a pessoa diz, eu quero me separar, eu digo, você não ama mais? Não me fale nada. Ah, problema. Não, você não ama mais. E você vai, na hora que tu fizer essa pergunta, tu vai me telefonar depois e dizer, Cíntia, tu vai ver a surpresa das pessoas, o baque. Elas não sabem responder. Muito poucos vão dizer, não, realmente eu não amo mais. E quando a pessoa fica na dúvida... Quando a pessoa fica na dúvida, eu digo, olha, vamos tentar uma psicoterapia com calma, até você se encontrar, você pensar melhor, vamos rever alguns temas, vamos rever, temos luz, estamos enxergando uma luz, enquanto estiver uma luz no final do túnel, a gente luta. A gente luta. Porque a maior dor que existe, Cleição, você sabe qual é? Da solidão? A do arrependimento. Arrependimento. E eu ouvi muitos homens irem chorar na porta das suas ex-casas para voltar. E aí não tinha mais como voltar. A mulher viu que, de repente, era melhor sem ele. A dor de um arrependimento é algo... Então, a gente peca pelo excesso, nunca pela falta. Porque quando contratam um psicólogo e um advogado, e quando nós trabalhamos juntas, o advogado e o psicólogo humanizado vão tomar todas as medidas para que aquela decisão seja uma decisão acertada. Isso. Porque depois vamos acertar. Não. Não tem mais depois, volta. Não, porque você já encaminhou para o fórum, já fez o pedido ao juiz, vai despachar, porque hoje em dia é mais rápido, dependendo do caso, tá? E eu já fechei. Não tem como retroagir. E muitas das pessoas, é muito interessante o trabalho, eu acho muito lindo. Eu trabalho com criminalistas também, tá? Da questão toda, a psicologia eu não posso falar, né, Cleição, porque... E o direito e a psicologia são irmãos, né? Isso mesmo. Tanto é que na faculdade de Direito, a gente também estuda psicologia, né? Estuda um pouco, mas estuda. E assim, o advogado, queira ou não queira, eu não digo que ele é psicólogo, porque ele não tem formação para isso, mas você acaba, né, tendo que ouvir ali
Você Muito. ouve ali um desabafo, e assim, não digo que você tem que estar preparado como uma psicóloga, mas que você pelo menos tem que ter empatia e saber dar uma orientação que fortaleça o seu cliente. Porque se você der uma orientação que coloca ele mais para baixo ainda, é perigoso até ele sair ali do escritório, dependendo de como ele está se sentindo, porque geralmente eu que trabalho nessa área de família, de divórcio, de guarda de alimentos, de violência doméstica e tudo, sai tão fragilizado que ele pode até cometer uma loucura. Se matar, pode. Isso. Suicídio, Pode. ou Ou prejudicar outra matar. pessoa, Ou ou matar. matar. Você está sendo bem direta, né, Cíntia? É porque tu sabe, com o tempo É você vai isso acostumar mesmo. comigo. Eu sou muito técnica, eu estou no teu programa, eu tenho um respeito à vida, e eu digo assim, gente, eu não estou aqui para fazer merchandising para mim, eu estou aqui para ajudar vocês. É como eu digo para o meu cliente, eu digo, olha, a psicóloga não será tua amiga, eu estou aqui para te iluminar, para te ajudar, para te mostrar a porta de saída. Tá. Então, no Isso programa, eu mesmo. serei o mais direta possível. Lógico, eu pretendo não chocar o público, mas essa é a Cíntia, a psicóloga, tá? Que Não, tá tá certo. voluntária da doutora Cleição. Então, a Jane Dara está perguntando aqui quais são os benefícios da guarda compartilhada. Eu Janidara, entendo Rio que de Janeiro. ela é do Rio de Janeiro, Querida, um beijo, Jane. Querida, uma pessoa maravilhosa. Os benefícios, da guarda compartilhada. Jane, obrigada pela audiência. os benefícios é a humanização da relação e o equilíbrio emocional da criança. Quanto mais interagirem os pais de forma tranquila, harmonizada, a saúde mental das crianças ela se constrói mais saudável. Tá? Pais que se destroem, geram muita síndrome de ansiedade, processos psicóticos, a criança não dorme bem, cria, passa a ter visões, cria mundo, ela pode criar um mundo imaginário paralelo para fugir da realidade. Existem várias patologias que podem nascer disso, tá? E eu conheci uma criança que se cortava toda. Toda vez que os pais brigavam, ela pegava a gilete do banheiro e ela se cortava, automutilação, É, tá? isso Isso é mesmo. muito comum, a automutilação é Depressão, né? importantíssimo. Sim, a depressão infantil, depois vem com a depressão na adolescência, a droga, muitos relatos de Alcoolismo. jovens, a droga é algo da relação dos pais. A guarda compartilhada, eu posso dizer para ti, Jane, que é a construção de um adulto saudável, Eu essa concordo. interação. Eu concordo, Cíntia. E é isso mesmo. Mesmo porque assim, a lei, ela fala que independente se os pais se relacionam bem ou não, entendeu? Porque antes a guarda compartilhada era somente se os pais se relacionassem bem. Depois houve a mudança, entendeu? Uhum. Então assim, Isso que eu então queria falar com você isso, sobre antes isso. só se os pais se relacionassem bem, poderia ter a guarda compartilhada. Sim, mas se relaciona bem, entendeu? O importante é para aquele que não se relaciona bem. O importante é independente se relaciona bem ou não. É que você falou. Ambos os genitores têm que estar próximo da criança. A criança tem que sentir que ela é amparada pelos Parada, dois, né? Ela se amparada, sentir amparada, ela se sentir protegida, protegida, entendeu? Tem o meu pai, tem minha mãe, os dois são, assim, forte, né? Por capazes de exemplo, me criar, capazes de mesmo me. separados. Isso, independente de estarem juntos ou não. Eu, por exemplo, o pessoal, eu sou de 73, e assim, o pessoal muito, ai, meu ídolo é não sei quem, meu ídolo. Aí uma vez perguntaram para mim, né, na escola, que eu não tinha cartazes, essas coisas assim, né? Às vezes tinha amigas minhas que o quarto era cheio de pôster, figurinha, um monte de coisa. Eu falei, olha, ídolo, eu tenho só dois. Eu sou fã.
fã, admiradora, né, de um profissional, de uma pessoa, de uma amiga, mas ídolo, para mim, na verdade, eu sou cristã, então Deus é o Todo-Poderoso, é o que guia a minha vida. E os Uhum. meus ídolos, já que vocês tanto perguntam, né? Na adolescência, o pessoal fica perguntando. Eu falei, é meu pai e minha mãe. Ah, seu pai e sua mãe? Eu falei, sim, é de carne e osso. Estão me criando, eu tô aqui nessa escola boa aqui porque eles estão se esforçando. Por que, que eu vou idolatrar uma pessoa que nem me conhece, não fez nada por mim? Ah, é porque ele é um cantor. Sim, ele é um cantor, um profissional, né? Como né, você, eu sou um profissional, a gente quer dar o nosso melhor, né, para o nosso público, para quem nos contrata. Então, assim, ele é um Exatamente. cantor, ele faz as músicas e tudo. Eu sou fã, né? Fã é uma coisa, né? Como eu te admiro, né? Eu acho você uma pessoa muito culta, eu gosto do jeito que você fala, eu amo esse sotaque, Obrigada, amiga. Obrigada. eu amo esse sotaque. A Então, recíproca é verdadeira. pois é, então, assim, você foi uma coisa. Então, assim, eu sempre fui um pouco assim, diferente da minha geração, porque eu não gostava muito de loucura, sabe? Não me lembro de ter feito nenhuma loucura. E eu tinha muito medo de decepcionar meus pais. Mas isso é a tua Então, assim, formação. Tu e a minha teve, formação tu teve estruturação de pai, não foi uma formação rígida. A minha mãe era mais rígida, meu mas pai era não mais precisa tranquilo. ser rígida. Ela tem que ser uma coisa chamada congruência. A criança aprende pelo que ela vê. Congruência. O que que é congruência? O que eu penso é o que eu digo, o que eu digo é o que eu faço. Se uma criança perceber que um pai fala uma coisa que ele não faz, acabou. Ele desconstruiu a imagem da interdição de lei, da lei. Então vai ser uma criança que vai dizer assim, vai furar fila na escola, porque ela acha que ela pode tudo. Ela vai furar a fila do lanche, ela vai mentir para a professora que esqueceu o caderno. Para Por dizer quê? que não fez a tarefa, né? Sim, porque ela tem um pai que faz isso, que ele burla a regra, a norma. Então ela aprende a mentir, porque mentir a gente aprende em casa. Quando a mãe diz assim, não conta pro teu pai. Ó, não conta. Como que não conta? Você está ensinando seu filho a mentir para o pai, para o genitor, para o seu grande amigo que deveria ser, né? Então a destruição é interna. Toda essa destruição social que você está vendo é interna. E muitos Ninguém falam que é aprendeu da a ser ruim escola, lá né? fora, hein? O pessoal fala da escola. Eu falo, gente, a Não, escola é não, complemento, não. a formação não é da escola. A A escola formação, ensina, não educa. e é o que eu sempre falo. E assim, voltando isso, né? Eu sempre tive medo de decepcioná-los, né? Então, assim, o meu medo era decepcionar. Eu me lembro que uma vez eu estudava à tarde, eu tinha 16 anos, faltou energia na escola, e na mesma quadra que eu estudava, tinha um cinema. E aí faltou energia e o pessoal falou assim: vamos pegar a sessão da tarde, que dá tempo, a gente vai sair no horário que é o nosso horário de saída. Aí eu peguei e falei bem assim: não, eu não posso ir. Uma turma de 10, eu falei, gente, eu não posso ir. Mas por que, Cleison? Eu falei, porque faltou energia. Eu não vou ter coragem de chegar em casa, que eu ia andando, eram umas 5 quadras umas 4 quadras da minha Uhum. casa, e meu pai vai perguntar, e aí, minha filha, como foi a escola e tal? E eu vou ter que dizer, foi o que você falou, mentira. Eu vou ter que dizer, eu Mentira. não ia poder dizer que a energia tinha ido embora e que eu tinha ido para o cinema, porque eu acreditava que ele não iria autorizar. Então, se eu já sei qual que é a resposta dele, de repente ele poderia até dizer que, não, filha, tudo bem, né? Teus amigos vão, mas eu achei que ele não fosse autorizar. Então, eu fui a única dos 10 que não fui ao cinema. E aí o pessoal ficou me apelidando, olha a Santinha, olha a Santinha.
Assim, não tinha nada de santinho, eu era normal, igual todo mundo. Mas Só que naquela época tinha bullying e não era bullying, né? Nós enfrentávamos o bullying na coragem e na raça, não é verdade? Não tinha essa coisa de. isso, nossa, se eu for pensar, Nossa, como todos nós passamos bullying, não é verdade? sofremos bullying, nossa, eu várias vezes. Então, assim, Ninguém morreu porque sofreu bullying, não, não é ninguém verdade? morreu e eu acho que até fortaleceu. E eu peguei, Fortaleceu. fui embora, cheguei, meu pai pegou, falou bem assim, filha, o que aconteceu que você chegou mais cedo? Porque ele tinha um trabalho, ele tinha uma farmácia e a farmácia era na mesma quadra da casa. E aí eu fui direto para a farmácia. Ele falou, filha, o que você está fazendo aqui uma hora dessa? Eu falei, pai, faltou energia lá na escola e os meus amigos foram para o cinema. Aí ele começou a rir. Ele falou, e você não foi? Eu falei, não, porque eu não sabia, né? Se o senhor ia deixar. Aí ele falou, se você tivesse ligado do orelhão, pai tinha deixado. Então, orelhão, hein? Era orelhão, não tinha Era a celular. beleza, orelhão. Eu também sou da época do orelhão. Aí ele falou, o pai tinha deixado. Eu falei, pois é, pai, mas eu não sabia. Ele falou, não, minha filha, você fez certo. Porque se acontece alguma coisa no cinema, eu não Claro, jamais vou pensar que você está no cinema. Eu vou pensar, não, eu estou tranquilo. Se pega fogo no cinema alguma coisa, não, minha filha está na escola, está no colégio objetivo. claro. Aí ele Estudou no falou, Objetivo? Eu também. estudei, Eu sou do Objetivo de Brasília. estudei Tu no sabe que eu sou objetivo. uma Objetivo? Eu sou apaixonada por essa escola. Estudei também no Colégio Maria Auxiliadora, mas a minha família, ela tá na região norte. Eu tenho uma parte da minha família na região norte, que é Porto Velho, Rondônia. Não sei se você já andou por lá. É Já andei perto, perto, Cuiabá, Mato perto, Grosso. perto, Cuiabá, Mato Grosso. Então, eu tenho familiares lá. Então, assim, Região estudei no maravilhosa, maravilhosa. região maravilhosa, quente, muita Lindo. natureza, muito peixe, muita coisa boa. Tucunaré. Tucunaré, pirarucu, Eu te dourado. contar que eu fui uma vez pescar tucunaré, E é grande o peixe, hein? É a boca grandão. imensa, fantástica, É um peixe e bom de delicioso. comer, pirarucu. Então, Cíntia, aí o que eu estava falando também da questão do relacionamento é isso que você falou, né? A mulher ou o homem, eles vão para um outro relacionamento e estão doentes, né? Doentes que eu falo assim, psicologicamente, né? Mentalmente. É Eles que estão você falou, adoecidos. estão adoecidos e você acaba adoecendo o outro relacionamento O também. relacionamento. Por quê? Porque a pessoa ali, o teu companheiro, o teu cônjuge que está ali com você, ele não está assim, às vezes ele não tem nada a ver com aquilo, mas ele se envolve porque ele te Se ama, ele envolve. absorvendo as suas dores, né? E acaba ficando com raiva do outro que ele nem conhece. De repente, assim, digamos que eu me divorcie e case novamente, aí o outro que nem conhece o pai do meu filho, um exemplo, de tanto eu falar mal, ele vai, Ele vai incorporar, sim, ele a vai raiva. incorporar, vai E ficar tem outro detalhe, é um detalhe dramático. Quando existe filhos da nova relação que são irmãos do anterior e são proibidos de se ver por ambas aí já as é o partes. cúmulo. Aí já é ruim demais. Mas existe alienação entre irmãos? Eu, Existe. eu acho assim que isso tem que ser preservado, independente, sabe? Irmãos, não estou falando que não tem que ser preservado outros tipos de relacionamento, mas irmãos, você sabe, quando a gente vai embora, o que fica? O seu parente mais próximo Seus são os irmãos, irmãos, que vão te seus dar irmãos. apoio, que vão te Eu ouvir. acho que irmão é a coisa sagrada. Sim, mas depende como foi construída essa relação, né? Porque tem muitos Sim, quando o que irmão é nem bom. que parece que nem se conhecem. Quando o irmão é bom, quando tem essa afinidade, esse Cleição. relacionamento, essa proximidade. Se não existe isso, ficam dois estranhos e uma pessoa que não é seu parente, não é nada, acaba sendo mais próximo, mais irmão do que o seu irmão de sangue mesmo, que às vezes ele Exatamente. vai pela conversa daquele genitor que fez a alienação parental, acredita em tudo aquilo e acaba também separando
né, do núcleo familiar, aquele irmão que não tem nada a ver. Tem No final, uma coisa que eu queria, antes que eu perca o raciocínio que você falou lá atrás sobre a guarda compartilhada é muito boa, com pessoas que se dão bem, pessoas que não se dão bem também tem guarda compartilhada. Exatamente isso. Quando o casal não se dá bem, tá? E existe, a criança relata algo que não está normal na outra convivência, o cônjuge tem que comunicar. Olha, para a psicóloga da justiça, tem que comunicar para o seu advogado, tá? Olha, tá tudo indo bem, mas a pessoa está fazendo alguns comentários. Isso para avós também, tá? Não é só pai e mãe, nós temos avós que alienam, tias que alienam, tá? Temos sim, não vamos. Eu tô vendo o todo da família, tá? Então nós é temos que a gente essa criança tem que ser monitorada, É, monitorada. quando a gente começa a falar em guarda compartilhada, a gente acaba falando um pouco, às vezes, é que nós não entramos nessa seara, mas às vezes a gente acaba entrando na questão também da pensão alimentícia, do divórcio, da alienação parental, de outras famílias que são reconstruídas. Então, assim, é um assunto que ele vai polarizando. Mas o que eu comentei é que antes a lei era só quando os Se davam pais bem. se davam bem. Aí depois Agora houve a não, mudança. agora ela é obrigatória. Ela é obrigatória. No nosso ordenamento jurídico, a guarda compartilhada, ela é obrigatória. Mas se Ela um dos cônjuges oferecer ameaça, tem que rever isso. Isso. E outra coisa, se um dos cônjuges abre mão, né, da guarda, aí pode ser guarda unilateral. Ou se um dos cônjuges também, um dos genitores, a gente fala cônjuge, mas nem sempre é marido e mulher, né? Um dos genitores também não tenha condições moral, mental e financeira também, aí tem que abrir mão. Eu falo financeira, não é que a pessoa tem que ser rica, tá, gente? Não é isso. Mas o mínimo. O mínimo, tá? Mas é o mínimo, né? Então é isso. Então, assim, não basta ter dinheiro se você não tem uma saúde mental, se você não tem uma inteligência emocional, se você não Não é tem um equilibrado. comprometimento também afetivo com aquela criança. E tem outra questão, na guarda compartilhada, se a pessoa não se dá, não consegue se dar bem com outro parceiro, o ex-cônjuge, no caso o homem e a mulher, ele precisa ter a dignidade. Agora nós vamos dar um salto qualitativo, porque a gente tem que sair da média do que acontece para a gente tem uma coisa chamada dignidade, chegar para outro e dizer assim, olha, eu não me sinto em condições de criar. E tem outro limiar fundamental, posso falar mais um pouquinho só? Pode Você não me falar. perguntou, mas eu estou me estendendo. Tem um Não, limiar pode falar. assim, ó, muito tênue entre a nova relação e a antiga. Tem que haver horários, tem que respeitar a casa do outro. Você não pode estar ligando toda hora. Eu conheço ex-companheiros que ligam toda hora. Para saber De do manhã, filho? é para incomodar mesmo. É para incomodar. Não é para saber do filho, é para incomodar, né? Porque para saber do filho não precisa, manda uma mensagem, já tá tudo ok, tudo ok. Mas olha, tá coisa. Para a atual esposa se aborreceu, para o atual cônjuge. Aí pergunto, como é que consegue refazer a vida? Então vamos ter uma coisa chamada dignidade, respeito ao espaço do outro, né? Porque tu ter um filho não quer dizer que você vai viver com aquela pessoa o resto da vida. Porque se tu observar, não sei se tu vai concordar comigo, você se separou, mas você não se separou, porque você fala com a pessoa todo dia. Você encontra com a pessoa, entrega teu filho, busca teu filho. Então, como é que fica a outra parte que está aí? Então, vamos estabelecer um ritmo, né, Cleissa? Tem que ter maturidade. Saudável, Tem que ter maturidade, um ritmo. Olha, você pega tal hora, eu não vou estar lá.
para não constrangê-lo. Eu vou dar liberdade para você estar com a tua tal esposa, recebendo, indo buscar, porque também existem imposições sem falar. As pessoas se impõem pela presença, Só né? que você está falando uma coisa que, infelizmente, poucos casais têm essa maturidade. Porque se você, por exemplo, o que eu ouço muito, nossa, ele foi no portão lá da minha casa buscar nossa filha com a outra dentro do carro me afrontando. Ele está me. Exatamente isso. A pessoa Eu tem que ter falo, um feeling, tem que ter um feeling, tem que ter uma sensibilidade. então, e o pior é que eu já fui muito julgada como advogada de estar defendendo a outra parte, doutora. A senhora é minha advogada ou é advogada dele? Ô, doutora, você é minha advogada ou advogada dela? Aí você Eu faz falo, assim, olha, eu tenho um psicólogo ótimo que eu vou te encaminhar. Você tem que começar a trabalhar com psicólogos parceria aí, Cleição. Olha, eu é vou que te indicar uma psicóloga para você bater um papinho, resolver essa tua magoazinha, porque quando não há amor, não há ciúme, né? A pessoa foi lá com a outra, ele não poderia ter ido, não deveria ter ido, não é não poder, é não deveria. Existe uma coisa que eu gosto muito de uma palavra que os franceses usam, chamado savoir-faire, o saber fazer. Você precisa ter gentileza, empatia, gratidão, educação, respeito e limite. Se você tiver essa ingrediente de bolo, você vai conseguir conviver muito bem, né? Até na tua vida com outras pessoas. você falou tudo. E aí a pessoa fala assim: nossa, ele estava me afrontando. Eu falo, não, eu vi aí uma oportunidade de. Eu falei, por que que você não convidou a moça para descer do carro? Porque assim. Não, eu falei bem assim, porque é o seguinte, se Depende ele. da moça, né? Porque Então, às vezes mas não é uma moça tão. mas Em aí. alguns casos, tem que ver quem é Sim, a moça, né? então, mas a mãe esperta, ela tem que estar ligada no movimento, entendeu? Então, se ele teve essa coragem de levar, de repente, deve estar sendo um relacionamento, depende do homem, pode estar sendo um relacionamento importante, sério para ele. Então, eu quero saber com que tipo de pessoa Se ele está se que relacionando. o meu filho está se relacionando, entendeu? E Então, tem que assim, saber. e tem que saber. E outra coisa, às vezes imagina se ele fala assim: "Nossa, minha ex é uma bruxa, é isso e aquilo", e de repente você faz isso, convida, nossa, desce aqui um pouquinho, ela tá se arrumando, vem aqui, pelo menos nem que seja na frente da casa, sabe? Não quer convidar para entrar. A pessoa ao outro lado lá, a Eu, nova companheira ou o novo companheiro vai ficar pensando, nossa, mas ela é isso tudo, ele é isso tudo que ela fala. A pessoa mas foi foi super. bom você ter dito isso. Sabe, desculpa te cortar, mas agora me veio uma imagem. Você vai dizer assim, bah, mas a Cíntia, eu sou meia radical. Sabe qual é a orientação que eu dou para os pais nessa questão? Quando você tem filhos, você perdeu o direito a muitas coisas, tá? Morrer também, você tem que se cuidar bem, porque quem vai criar, você tem que ter uma saúde boa, se cuidar para criar seu filho. Mas você também não pode fazer um rodízio de namoradas, nem de namorados. Por quê? Porque Concordo. você perde o respeito do seu filho. Você só pode, ó, vou tirar o pode, você só deve apresentar uma namorada ao seu filho quando é algo importante, algo sério. Vai dormir na sua casa, mas é uma ficante, não faça isso. Não faça isso. Eu rodízio, eu Concordo digo para com os pais, você. não faça rodízio na sua casa. Você quer ter uma relação, prioridade da sua vida é seu filho. É o que Depois que eu digo. você conhecer uma pessoa digna de conviver com seu filho, tá? Mas isso só acontece, sabe quando? Quando um pai e uma mãe amam seu filho. É instintivo. Eu conheci uma mãe que tinha duas gêmeas e ela veio conversar comigo. Ah, eu tô namorando e eu disse nem pensar dormir na sua casa o seu namorado.
você tem duas adolescentes, pré-adolescentes, com 12 para 13 anos, que precisam ter uma imagem da mãe. Você já imaginou se não dá certo, tu vai levar o outro para dormir, e o outro para dormir, e o outro para dormir, e aí? O que você quer? O que você acha que as meninas vão pensar? Daqui a E pouco tem elas onde estão levando também. muitas até nem levam também a questão da autoridade. Se a minha mãe pode, eu também posso. E aí elas vão começar tudo muito cedo. Mãe não, mãe é mãe. Quando a mãe começa a querer ser muito próxima e a ser amiga e confidente, ela perde a autoridade da filha. Ela perde o posto de mãe, tá? Mãe que bebe junto, não é mãe. Eu já vi mães tomarem porres com as filhas e achar lindo. Ah, é lindo! Eu tô num porre, tomando um porre. Eu fico. Você sabe, Cleiton, que eu acho que eu estou ficando. Eu sou de outra época, né? E eu paro, às vezes eu saio muito pouco, pela minha profissão, eu preciso ter uma vida muito resguardada, até para mim mesma, porque às vezes eu não posso me expor em certos lugares pelos meus clientes. Então, mas eu fico tão chocada com o que eu tenho visto hoje, uma degradação das Do ser humano. relações. Do ser humano Eu também. sinto tanta pena, eu sinto muita pena. Ah, senti que sentimento horrível, mas ele é real. Porque eu olho e digo assim, não precisava ser assim, não precisava ser assim, né? Se as pessoas tivessem um pouco mais de coração, de amor por si mesmas, né? É verdade. Cíntia, ontem, antes de ontem, eu assisti um filme com meu filho, Matilda. Eu acho, Ah, não sei. adoro, Matilda, alienação parental da madrasta. Não tem madrasta. É o pai e a Ma- mãe. Matilda, ela é Ah, de. ela é uma superdotada. Isso, uma superdotada. Esse filme é de 1996 com Eu adoro. Dan DeVito, aquele ator Baixinho. Ela baixinho. mora numa casa e ela é incompreendida, ela sente uma solidão tremenda por causa da ausência desses pais. Isso, É uma ausência. futilidade da mãe e do pai, o constante, uma vida fútil, e ela quer algo profundo e ela se apega com a professora. Isso, ela se apega com E a a professora professora. adota ela. Isso, no final, o engraçado é que ela já estava com os documentos, tudo de adoção pronto, que os pais dela estavam fugindo, e ela tinha um irmão, e depois ela também Isso. tinha uns Assisti poderes. 2 vezes esse filme. Então, eu acho, eu não sei se é a segunda vez, é a primeira. Eu assisti antes de ontem com meu filho. Aí, quando terminou o filme, meu filho tem 7 anos, vai fazer 8 anos em setembro. E ele pegou, falou bem assim, mãe, eu agradeço tanto a Deus por eu ter uma mãe como você. Ah, que lindo. Ele, Isso nossa, ele não me tem preço, né? não tem preço. Ele me emociona assim todo dia, sabe? Ele é muito carinhoso. E ele falou, eu falei, é, filho. Eu falei, que bom, filho. As orações, né? A gente sempre faz antes de dormir, agradece de manhã. Ele falou, mãe, como é que eu ia viver numa casa dessa, mãe? A mãe não liga para a filha, para o filho, e assim, é na televisão, a criança, e ela ia para a biblioteca, voltava com os Ela livros. morava num sótão, né? Em cima sozinha. Ela se isolou, ela tinha um sótão, né? No quarto. Ela É, não ficava com os pais, ela não, fugia dos pais. ela tinha a casa dela, tinha um quarto dela. Então, aí meu filho falou assim para mim, né? Mãe, graças a Deus, Papai do céu escolheu você para ser a minha mãe, uma pessoa verdadeira, que luta, que busca o melhor para mim e que cuida de mim. Eu falei, filho, o papai e a mamãe. Ele falou, mãe, e tem pais assim mesmo ou é só no filme? Eu falei, não, filho, tem pais assim mesmo. Falei para ele. Tem. Eu falei que tem, eu não posso mentir, tem, né? Não deve, tem que falar. Aí ele falou, mãe, eu agradeço tanto. Então, assim, ele sabe que ele é importante, ele se sente cuidado, né? E, na verdade, a gente estava buscando um outro filme e apareceu esse. A gente estava buscando, parece que é um laço de amor.
que Uhum. também é de uma menina superdotada. E Uhum. aí acabou aparecendo Matilda também, que já tinham falado sobre esse filme, né? E assim, eu fico imaginando, não só essa situação, várias situações. Eu já vi casos de maus tratos, né, Cíntia, de crianças, dos próprios pais, e às vezes a mãe num outro relacionamento, o Você já leu? Desculpa te interromper, já interrompi. Você já leu Filhas de Mães Narcisistas? não, vou até anotar. Filhas de Mães Narcisistas é um livro que fala, você já deve ter visto um caso assim, filhas que para a mãe nunca está suficiente o que a filha faz. A filha é Uhum. sempre ruim, a filha sempre não serve, ela é insuficiente para essa mãe, para os critérios exigentes dessa mãe. Então, eu às vezes recebo meninas de 15, 14 anos e dizem assim: minha mãe me maltrata psicologicamente, eu amo minha mãe, mas ela não me ama. E é uma boa filha, e essas filhas fazem tudo que podem para essas mães, mas isso é uma patologia dessa mãe para essa filha. E geralmente essas mães se apropriam de um outro filho, que é o filho predileto. Sim, senhora. É interessantíssimo. Esses quadros familiares que a gente começa a conversar agora, tem várias faces do que ocorre dentro de uma família. Inclusive, tem um outro livro também, que é Jogos Psicóticos na Família, porque a verdade ela precisa ser descoberta, né? A gente precisa saber quem está jogando, por que está jogando, o que ganha com aquele jogo, quando a família está adoecida. Então, a gente tem muita coisa aí pela frente, Cleição. Então, Temos que. Não é que eu estava com o microfone fechado, temos que marcar. Olha, Cíntia, como a gente já está no nosso horário, eu vou ler algumas perguntinhas pode aqui, perguntar. vou fazer aqui uns comentários do pessoal, só para a gente não dar um feedback para os nossos ouvintes. A Sônia Aparecida falou: muito bom, guarda compartilhada, mas nem sempre isso acontece na vida real. Verdade, nem sempre acontece. Aí tem aqui, boa noite, parabéns. Aí a Cíntia Rodrigues de Souza está falando assim: concordo com a doutora. Eu uso o termo convivência entre pais e filhos. Quem visita é terceiros, e visitas não são obrigatórias, enquanto que filhos têm direito a conviver com os pais e os pais também têm direito a conviver com seus filhos. Muito bem, Uhum. Cristina Rodrigues. Será que é uma colega advogada? Eu estou achando que é minha colega advogada, sim. Ah, que legal. Apareceu um negócio aqui na frente da foto dela. É isso mesmo. Irineu Gamarra, belo programa. Cristina falou de novo, de acordo, até porque filhos devem receber pensão de acordo com os ganhos do pai e não Uhum. pagar pensão de acordo com os caprichos da mulher. Da mãe, exatamente. Isso, a pensão é para o filho, não é para a mãe, né? Muita gente acha que a pensão é para os dois. Confunde. A pensão, se ela necessita de pensão, então que ela entre com a ação Com de alimento processo para no ela. processo para ela, mas a da criança é da criança. Aí também aqui o Marlúcio Lima Paes comentou: falta os juízes serem mais rigorosos para com o alienante. Quando isso realmente acontecer, teremos menos alienação parental no Brasil. Realmente concordo com o Marlúcio. Na lei de alienação parental, existe algumas punições, né? Algumas, quando, por exemplo, multa, tá? Se o outro genitor descumpre, por exemplo, você tem que entregar o filho no domingo, às Não 8 horas da leva. noite. Não leva ou chega lá meia-noite sem avisar, a criança tem rotina, no outro dia ela tem aula. Então, assim, você vai falar com o seu advogado para Com tomar as medidas certeza. cabíveis. E assim, e tem outras coisas mais que, dependendo da situação, quem tem a guarda pode até perder,
dependendo da gravidade do ato. Exatamente. Né? Aí ele falou, aí outra, a Cristina também, no sentido humano, ainda somos muito primitivos. E pior, somos egoístas e utilizam as crianças para atacar os pais, sem sequer se preocupar com as crianças. Sim, eu entendo que um ser humano que faz isso, na verdade, ele tem problemas, com certeza, e ele não se ama, não ama a si próprio, entendeu? Porque eu entendo que a pessoa tem que estar bem resolvida com ela. Mas, assim, só o fato de você ser mãe ou ser pai, muitas coisas em você, eu acredito que dá um outro jeito, sabe? Melhora. Eu me senti uma pessoa muito melhor depois que eu virei mãe. Não que eu não fosse, mas eu tive outra visão, talvez eu fiquei mais manteiga derretida, sabe? Mais coração. Mais coração. A doutora Cíntia está abordando um tema essencial e precisamos mudar a forma de advogar, principalmente no direito de família. A cultura da paz tem que ser implantada urgentemente no judiciário, a começar pelos cursos de direito que ensinam Perfeito. que os advogados têm que partir para o combate sem se preocupar com as partes. Eu não sou dessa filosofia. Eu também, eu já fui mediadora, ou mediadora não, conciliadora, no Tribunal de Justiça daqui do estado de São Paulo, entre 2008 a 2012. E eu fazia mediação, principalmente nas audiências de família. Então, assim, foi até no último ano que eu estava na faculdade que eu comecei a conciliação no Tribunal de Justiça. E, assim, eu sempre fui já mais para esse lado humano, sabe? Às vezes eu chego para audiência, eu vou cumprimentar o outro colega, o advogado, sabe? E assim, procuro ter uma conversa antes com eles, mas você sabe, Mas há Cíntia, uma que, resistência dos advogados com a mediação e conciliação. olha, aqui em São Aqui Paulo, no Rio Grande do Sul, há. Para aqui em você São conseguir que um advogado vá, leve, pelo menos é, eu vivenciei isso no início do meu estágio. então, aqui em São Paulo já está bem mais aceito essa situação. E nós também temos aqui o direito sistêmico, né? Está tendo muito essa questão do direito sistêmico, está tendo constelações, né? Nós estamos também tendo essas questões das constelações. Então, assim, o pessoal está procurando, os advogados estão mudando, sabe? Eu acredito que está ocorrendo uma evolução. Essa situação aí, ela vem sendo bastante praticada no judiciário também. Aqui em São Paulo tem a oficina de pais e filhos, aonde Conheço a oficina. conhece. Então, tem a oficina Muito aqui onde boa. é boa, é aplicada, ela é Assistente sem social que ônus, faz no fórum, né? isso, faz no fórum, Muito passa excelente trabalho. conversa. Então, assim, a gente tá, digamos que estamos engateando, mas pelo menos estamos começando. Estamos saindo do zero, né? Eu acho isso muito importante. O Marlúcio colocou aqui, não aparece os comentários para você, Não, né? não Não. aparece para mim. O Marlúcio colocou: gosto muito da psicologia, entretanto, que estou fazendo esta graduação para agregar como advogado. Doutor Marlúcio, Que advogado, legal! ele é Parabéns! advogado. Tá falando que está fazendo psicologia também. A Simone Parabéns! Bernardo está nos assistindo, está falando que está adorando. E a Cristina Simone, Rodrigues um de Souza, abraço. ela está falando assim: lamentável, muitas pessoas preferem viver infelizes por uma vida inteira a ter que dividir seus bens e se suportam e vão tolerando as mazelas um dos outros. É verdade. A Jane Dara já falou, né, sobre os benefícios. A Cristina também, a doutora Cristina também falou. Eu também sou pró-família, faço Sejusc no direito de família. E já conseguimos reconciliar muitos casais, e é gratificante ver Bom, as pessoas
saírem conciliadas e conscientes que a união da Muito. família é fundamental para o equilíbrio dos indivíduos. A Luciene Costa aqui, a doutora, colocou pescaria boa. Oh, pescaria boa. Na hora que a gente estava falando do Não tucunaré. posso falar que eu gosto de pescar. Ah, é? Eu gosto de pescar. Eu só gosto de comer. Gosto de acampar, gosto da natureza, gosto de Ah, bicho. eu gosto da natureza, mas eu prefiro o conforto, sabe? Olha, o Ângelo Maquel, ele colocou aqui, doutora Cíntia, a melhor coisa é dar um aparelho para o filho. Deve ser um aparelho celular. Assim a comunicação é melhor com o filho. Depende da idade. Depende da qual Crianças, não. idade? Qual a idade que você aconselha, doutora Cíntia? Eu já vi, eu não aconselho crianças muito pequenas antes de 10 anos com aparelho celular. Porque eu já vi em consultório pais pegarem muitas coisas, tem que restringir o aparelho. Tem que bloquear o aparelho apenas para chamadas. Se você quer um aparelho para o seu filho, você dá aquele bem simplesinho sem internet, tá? Só para Porque receber ligação e fazer. só receber e fazer. Sem inter... ah, pai, não. Por quê? Porque eles fazem pesquisas de tudo. Você tem que o WhatsApp nem pensar. O pai é responsável, o pai precisa monitorar isso. Muita coisa ruim com crianças com celular. Antes dos 10 anos, não. Não. Inclusive, o namoros precoces, né? Meninas de 9 anos, assediadas por meninos mais velhos, com celular. Então, temos outras coisas, pai. Existem assédios externos, É tá? verdade. A Vou, pedofilia. vou marcar uma nova pauta. Aí colocar aqui, Luciene Costa, bom senso e reconhecimento. O Irineu Gamarra é um advogado, ele colocou, o cliente paga pelo serviço. A sabedoria, o amor, damos. Acham que pode comprar nossa alma. Por mais advogados que saibam trazer luz, como é seu caso, doutora Cleissan Gisbert. Ai, que lindo. Obrigada, doutor Irineu. Muita luz também da parte da doutora Cíntia. Doutora Cíntia é uma estrela. Capaz, Rodolfo, são teus olhos. doutor Rodolfo Laurentins. Parabéns a todos os envolvidos pela exposição e esclarecimentos. Aqui, Obrigada. o Ângelo colocou aqui mesmo, dar um aparelho simples. É Simples. isso. E a Jane Dara também colocou, inclusive pedofilia, foi o que você falou. A E Jane é o uma Ângelo, amiga muito querida minha, de Teresópolis, uma mulher inteligentíssima. Aprendi muito com ela. Um beijo, Jane. Saudade de e o, você. e o Ângelo Maquel colocou aqui, smartphone você bloqueia com o recurso do Google. É, Isso. o meu tem 7 anos, já vai fazer 8, eu estava pensando, mas agora que você também está Olha, falando. eu falando, Cleisan, Não, dá. então. Não, a internet em casa sobre os teus olhos. Não, na verdade ele nem pediu. Sabe o que acontece? É muito, os amiguinhos tudo já, 80% já tem, e isso acaba meio que querendo forçar uma situação, sabe? Mas na verdade ele não pediu, e eu falei que só ia dar depois dos 10. Uma E ele até pergunta é: não comentou. é porque os outros pais erram que nós vamos errar? É verdade. Não, a gente acaba se sentindo pressionado, entendeu? Ah, É por que que o precoce, 7 anos é precoce. é Ele precoce? quer É. um jogo, ele dá um notebook para ele menor, os pequenininhos, Não, ele tem jogo Fortnite, ele joga, mas entendeu? celular com internet livre e com outros acessos, não. É. Eu tive um caso de uma menina de 12 anos que os pais pegaram ela enviando nude. Não, e eu não duvido, e eu não duvido. O Ângelo Maquel colocou aqui: a criança com um aparelho simples é a melhor ferramenta. Trabalho com Simples. TI.
Por isso que, nesse caso, um telefone com os bloqueios de segurança é a melhor ferramenta, pois não gera problemas. Isso Concordo. mesmo, Ângelo. E a Jane Dara colocou aqui, obrigada, amiga, que você mandou um Eu que beijo. agradeço. Então, olha só, já a gente finalizando, então, assim, o nosso entendimento, tanto meu como da doutora Cíntia, é que a guarda compartilhada, ela deve ser sempre aplicada. E no nosso ordenamento jurídico é a regra, exceto se um dos pais renunciar à guarda compartilhada, ou se ficar provado que um deles não tem condições de exercer essa guarda juntamente Exatamente. com o outro genitor. Aí pode, né? Mas se não, é guarda compartilhada. Ah, mas eu não me dou bem com meu ex-marido, com meu ex-companheiro, ou de repente foi um namoro, foi uma noite só, não importa. Foi uma noite só, não importa. Deus mandou esse presente. Crianças é bênção, é presente. Então, trate de cuidar desse seu filho, da sua filha, da melhor maneira possível. Não Com importa se você certeza. não gosta do pai, se foi uma só, A se foi criança não tem culpa. a criança não tem culpa e ela veio para esse mundo para ser amada, respeitada, cuidada. É isso que ela quer. Ela precisa de referência. Porque senão, quando ela tiver adulta, quais serão as referências dela? Isso vai trazer problemas nos relacionamentos futuros, não é isso, doutora Cíntia? Nossa, nós temos jovens que espancam suas namoradas de 18, 17 anos. Violência, a violência dos homens e das mulheres. Existem meninas que espancam seus namorados. Meninas, 18, 17 anos, porque não conseguem. Eu não consigo ter uma relação. E nós temos. Ciúme é uma patologia referente à insegurança lá atrás. O ciúme patológico, adultos possessivos, desconfiados, né? Porque não tiveram a certeza daquele amor materno, daquele acolhimento da mãe. E isso que teu filho te disse, Cleição, é fruto da tua dedicação a ele. Não veio assim. Ai, como é que é o nome dele? Como é que é o nome Hector, dele? Ai, que lindo esse Hector, nome. O Hector não caiu. Ai, não, isso é uma construção tua e do teu esposo. A é. criança, ela vai sendo construída, modelada, pelo processo cognitivo, ela vai aprendendo a vida. Nós aprendemos até morrer. Nós morremos aprendendo. Olha eu aí começando jornalismo agora. Pois é, você Numa, falou. numa empreitada, inventei de fazer o Enem, me apaixonei e falei, vou. Por que que agora pergunte-me por que que eu quis fazer o jornalismo? Como Por que que o advogado que falou, obrigada fazendo pela psicologia? É, o Marlúcio falou que psicologia, estava para psicologia. facilitar o trabalho dele. E eu para viabilizar, para levar a psicologia para o outro lado do mundo. Isso que nós estamos fazendo aqui. Isso mesmo, Trabalhar online. isso mesmo. E, Cíntia, nós vamos marcar uma outra pauta sobre a importância da figura Materna. materna e paterna, pode ser só paterna e depois a materna, ou as duas. Tem que ser separado. Porque é muito importante. Nós sabemos que as duas figuras são super importantes, que é o que construi, né? Que vai construir esse ser humanozinho que está crescendo. Então, assim, é muito. Eu acho que pai e mãe são fundamentais. Os meus pais já faleceram e assim, eu amei ambos de todo o meu coração e sinto falta. E assim, gente, é tudo que eu sou, né? E o que eu passo para o meu filho, e muitas pessoas falam isso que você fala, elogia que ele é um menino educado, que ele é um menino carinhoso, respeita as pessoas mais velhas, ele trata a avó dele, a tia, com o maior carinho, sabe? Tudo apaixonada por ele. Então, assim, isso é fruto do que eu tive e eu estou passando, né? Se eu recebo amor, eu transbordo amor, eu envio amor. Claro que não é 100%, tem aquelas horas que a mãe fica nervosa, é comum, né? Alguma coisa, mas assim, o principal é o amor e a verdade.
E isso é o que eu e meu marido a gente vem fazendo com o Hector. Não é fácil educar. Mas a verdade, ela liberta. Conhecereis a verdade A e verdade a eu digo para os verdade pais. Ah, o vos que é que eu libertar. digo? A verdade. Ah, mas ele tem 7 anos. A verdade. A É, verdade nunca fez mal para ninguém. Fale com doçura, com amor, com parcimônia, com calma e com segurança. isso mesmo. Ó, o Ângelo Maquel, ele colocou um aqui. Com certeza, a guarda compartilhada é a melhor escolha. Ou então, se um dos genitores oferece risco à criança, né? Foi o que eu comentei. Tirando isso, é um crime não permitir isso. Minha filha ficava chorando quando eu ia visitá-la na casa dela. Quando eu ia saindo da casa da mãe dela, ela ficava chorando. Então, assim, ele falou que ele ia visitar a criança na casa da mãe e quando ele ia embora, a criança ficava chorando. É normal isso, esse sofrimento. Porque geralmente tem que ver, quando a criança fica chorando, é porque o encontro dela com o pai foi insuficiente, está sendo insuficiente. Ela tem que ver mais vezes esse pai para ter a tranquilidade da despedida. Que ela tem que ter a certeza que esse pai vai voltar em breve, que não vai voltar só daqui a 15 dias. Eu sou terminantemente contra 15 em 15 dias. Isso é um crime que se faz com a criança. Ela não pode, não existe pai de quinzenal. Isso não existe. É. Não, Não, na psicologia, não. pai e O pai mãe é tem que estar tempo presente. integral. É Presente, tempo integral. integral. Eu sou mãe integral, entendeu? Não existe isso. E pai integral. E é isso Uhum. aqui, pelo que eu entendi. E sabe o que eu vejo muito? É os pais e mães falando que quando vai visitar o filho, a filha, quando está na casa do outro genitor, ou quando vai entregar o filho, vai entregar a filha, eles começam a chorar, já começa a ficar emburrado dentro do carro, aí Exatamente isso. não quer ir. Aí, quando chega a pessoa que vai receber, digamos assim, que eu sou a mãe, o filho está vindo da casa do pai. Aí a criança chega chorando, aí a mãe também já fica preocupada. Nossa, o que será? Aconteceu alguma coisa com a criança? Não, é que ele não queria vir embora. Aí a mãe também Mas já fica chateada, porque, poxa, ele não queria vir embora. vamos, então vamos nos colocar um pouco no papel dessa criança, tá? Imagina se pra gente, que nós somos adultos, enfrentarmos uma situação, várias situações da vida, é difícil. Imagina uma criança que não está construída, que não está com o seu sistema neurológico todo pronto, seu processo de aprendizagem. Imagina uma criança que, que não tem um entendimento disso tudo. Isso deve ser isso é uma coisa assim. Eu vou te falar o que eu acho. Mas eu sou meia radical, né? Isso é doído. Qualquer coisa contra o sentimento de uma criança é um crime. Para mim é criminoso. Qualquer coisa que faça uma criança sofrer, se magoar, se ficar sentida, ter a dor emocional, é crime. Para mim, eu considero crime. Infelizmente, sim. Você sabe que é os, é os cachorros. Hã? Os cachorros. Aqui é porque eu estou na minha casa, então eu tenho meus vizinhos que são casas e todo mundo é cachorreiro, inclusive eu. Ah, é. E Aqui é uma eu gata. adoro. Nossa, mãe, Eu eles são. amo, Ó, eu meus amo vizinhos, cachorro. o da frente tem 4. Todos Nossa. nós temos, todas as casas aqui tem cachorro. Ah, eu amo animal, amo cachorro, mas aqui em casa é uma gata, porque. Adoro também. Adoro. Aqui eu tenho 4 gatas também. Nossa! É Então, a casa, né? A casa é uma loucura, tu sabe? é. Mas, Cíntia, o que eu queria falar é o seguinte: é difícil uma criança não sofrer. Porque, assim, se os pais se separam, ou você foi de uma ficada, entendeu? Foi de um namoro que durou 3 meses, um mês, não precisa nem durar muito.
A criança vai sofrer, não tem jeito. Mas Porque eu ela queria ama. falar uma coisa para ti, importantíssima. Eu me apresentei para o teu público hoje, mas eu queria falar uma mensagem para eles, posso? Claro, pode falar. Haja o que houver, em qualquer tempo, em qualquer lugar. Ame incondicionalmente. Você vai evitar tanta dor nessa vida. Você vai evitar doenças psicossomáticas. Você vai evitar o infarto do miocárdio. Porque o infarto do miocárdio foi comprovado que o ódio, a raiva, dão infarto. Você vai evitar a pressão alta, diabetes. Você vai evitar uma gastrite, uma úlcera. Então, ame. Baixa, baixa as armas, baixa a guarda, diga não. Eu quero mudar de vida. Eu posso mudar de vida. Eu quero mudar de vida. Essa vida não me serve. Eu estou sofrendo, eu não durmo, eu não como, eu não tenho paz. Mude de vida. Você pode mudar de vida. Eu creio, tá? Eu sou uma psicóloga, eu digo sempre. Todo mundo diz assim para mim, Cleisan. Nossa, Cintia, eu queria ter a força que tu tem. Eu disse, mas eu não nasci assim. Eu me construí assim, frente aos embates da vida. Quando se apresentaram as adversidades, agora eu falo ser humano, que não tem como dissociar, eu nunca disse assim, eu sou uma vítima, não, eu vou vencer, eu quero chegar. Não, eu não. Você sabe que a contenda, o ódio, a raiva é uma coisa que eu me desestabilizo, eu não gosto. Eu não gosto de pessoas belicosas, bélicas, sabe? Que passam por cima a todo preço, a todo. Eu posso tudo. Não, não pode tudo, não. Então tá na hora desses pais sentarem e dizer assim: olha, você não pode tudo. Geralmente, quando há uma desavença num casal, é que um acha que pode tudo e não pode, não. Não pode, não. Tá? Porque um romance não te dá essa legalidade. Você não tem essa legalidade. Porque você teve um filho com a pessoa, você não é o dono dele, tá? E não é o dono dela. Então, vamos à liberdade, o respeito, a dignidade ao outro. Eu acho que é isso que eu queria deixar hoje aqui para todos vocês, tá? E me colocar à disposição tua, porque tu precisar. Tu vai ver que a tua amiga aqui, espero que a nossa parceria, a nossa amizade seja por 1000 anos, tá? Uma coisa Amém. que eu prezo muito são os amigos, é uma coisa muito importante. Os amigos são a segunda família, eu sou muito tradicional com isso. E encontrar uma pessoa que tem empatia é muito raro, muito difícil, né? Que a gente possa seguir juntas por muito tempo. É isso. Cíntia, eu estou muito feliz, muito honrada de você ter aceito o convite, de você estar aqui conosco. Eu gostei de você da primeira vez que eu te vi. Você é uma pessoa linda, você tem uma luz própria, você passa coisa boa, segurança para gente, sabe? E as suas Obrigada. palavras são muito sábias. Você resume, às vezes eu falo aqui 10 minutos, você resume Eu tudo. vou lá e atropelo. Não, é isso. Pá! Então, eu querendo ser um pouquinho mais delicada, Mas não, você é um mata. anjo, Cleição. Você é um anjo, você é uma doçura. Mas o Ai, ponto de equilíbrio, a beleza da vida é essa. Nós só crescemos nas diferenças. é verdade, Quando é tudo igual, a gente não não cresce, é? não sai daquilo. É Então, teria que ter verdade, uma gaúcha com uma paulista, uma advogada, mas que o mais importante é que a gente tem o mesmo cor e o mesmo coração, é verdade, é né? verdade. O mesmo E coração com o mesmo desejo, a mesma vontade. é isso mesmo. E olha, foram abordados aqui, nessa live aqui da Rádio Conexão na Cidade. Nossa, a gente entrou em vários assuntos aqui que eu fiquei pensando, nossa, vai dar várias pautas, entendeu? A gente pode até agendar
para falar de outros assuntos, falar sobre violência no Será um relacionamento, prazer. E o público né? pode me perguntar também ou qualquer coisa que precisar. Então, o público aqui participou, mas o pessoal também faz bastantes elogios aqui à sua pessoa Obrigada. e concordando aqui com a gente. Então, Cíntia, eu vou encerrar aqui, eu vou te passar as palavras e depois eu encerro. Agradeço a rádio, a toda a equipe, tá? Acolhida. Estou em São Borja, Rio Grande do Sul, fronteira oeste, Mercosul, tá? Somos todos humanos e estamos começando uma parceria maravilhosa, sem fronteiras, com o Cleisan. É isso, amiga. Muito obrigada. Então, eu vou finalizando. Eu agradeço mais uma vez, doutora Cíntia Penafirme. Vocês já conheceram um pouquinho dela e nos aguardem, nos acompanhem, que brevemente nós estaremos aqui de novo com a doutora Cíntia falando de assuntos importantes. E vocês também podem deixar sugestões nos comentários de algum assunto que você queira que nós possamos estar aqui debatendo, falando, e você, ouvinte da Rádio Conexão na Cidade, participe, deixe sua pergunta, deixe seu comentário, tá bom? Que nós estamos aqui. E é isso, e eu quero agradecer mais uma vez, né, ter aceitado Obrigada, Cleisan. Muito obrigada. E eu desejo uma vir excelente visitar noite a comigo todos. aqui em São Paulo. E eu desejo também uma excelente noite a todos. Obrigada por todos que ficaram aqui conosco, aqui 1 hora e 36 minutos Que de live. maravilha! Né? Ah, mas eu gosto muito de um papo, né? Ah, Então, maravilha! conversar, maravilha, foi muito bom. E eu acredito que várias pessoas tenham recebido, tenham obtido essa informação, uma informação correta, né? E que possam aproveitar. E quem não conseguiu assistir o programa, vai ficar gravado no meu Facebook, no Twitter, no YouTube da Rádio Conexão na Cidade, você procura lá Eu no vou Facebook. compartilhar. Isso, pode compartilhar, porque foi 10 e com certeza estaremos juntas novamente Amém. brevemente. Então Amém. é isso. Amém. Boa noite, Boa fiquem com noite, São Deus. Paulo. Boa noite, Brasil. Obrigada. Boa noite, Boa São noite, minha Borja. amiga. Muito obrigada aí, Rio Grande Que do Deus te Sul. abençoe. Amém. Porto Velho, Rondônia, Salvador, São Paulo, Brasília, que estavam aqui conosco. Muito obrigada Um a beijo todos a que todos. prestigiaram. Boa noite, fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite.